Bom dia de novo, galera. Agora, ó, livro 5, módulo 37, tá? Livro 5, módulo 37, probabilidade condicional e a multiplicação, tá bom? Bem, questão 1. Um levantamento feito com 300 funcionários de uma empresa apresentou o seguinte resultado. 120 homens praticam atividade, 80 não. 70 mulheres praticam atividade, 30 não praticam. Sorteie-se ao acaso o indivíduo desse grupo. A probabilidade de o funcionário não praticar atividade física sabendo que foi sorteado um homem. Então inicialmente, quem não pratica atividade física? 80 homens, 30 mulheres. Só que, olha a característica que ele te dá. Sabendo que foi sorteado um homem. Se foi sorteado um homem, então o que vai acontecer com o meu espaço amostral? Vai ser um homem. Então quantos homens a gente tem nessa pesquisa? 120 com 80, temos um total de 200 pessoas. Aí, olhando apenas para a coluna dos homens, porque ele já te deu essa característica, qual a probabilidade de não praticar atividade física? Então, 80 não praticam. E aí, está na forma irredutível, lógico, né, nesse caso. Vou dividir por 40. Acho que dá, né? 80 por 40 dá 2. 200 por 40 dá 5. Ou seja, cancelei um zero, dividir por 4, né? 2 quintos, que a gente chega então aí na letra C. Olha o exemplo de condicional, tá? Ele quer alguém que não pratica atividade, porém, a pessoa sorteada é homem. Então, ele já te deu essa característica, né? Então, nosso espaço amostral, que é do todo, cai só para quem foi sorteado, tá bom? Vai lá, hein, galera? E um detalhe, por que você não usou a multiplicação? Porque estamos sorteando uma pessoa, e não duas. Lembra do detalhe, hein? A condicional, você está sorteando uma pessoa. A multiplicação, mais do que uma, tá? Bem, questão 2. Numa marcenaria, duas tupias, T1 e D2, produzem juntas 5.000 peças. A tupia, a máquina T1, ela produz 2.000 peças, das quais 2% são defeituosas. Então, produz 2.000 peças e 2% defeituosas. Então, 98 são boas. A tupia D2 produz 3.000 peças restantes, das quais, então, tupia D2 produz 3.000 peças e 3% defeituosas. 97% não são. Da produção total diária, 5.000 peças, uma peça é escolhida ao acaso. Verificou-se que ela é defeituosa. Então, quantas peças defeituosas nós temos? Tá? Então, eu já vou até fazer assim, ó. 2.000 vezes 2%, então 2% de 2.000. Né? Então, quantas peças defeituosas da primeira máquina? Né? Eu vou simplificar aqui, ó, dividir por 100. Então, a máquina T1, ela produz 40 peças defeituosas. Enquanto que a máquina T2, ela produz 3% de 3.000. Mesmo caminho, ó, divide por 100. Então aí ela está produzindo 90 peças com defeito. Então beleza, então ela está falando assim, ó, de novo, da produção diária, uma peça é escolhida. Verificou-se que ela tem defeito. Tá? Então é uma dessas 130 peças. Né? Qual a probabilidade de que essa peça escolhida tenha sido produzida pela máquina, pela tupia T1? Né? Então, a probabilidade dela ser produzida pela T1, pela tupia, é quantas peças com defeito eu tenho? 40 com 90. E qual que é a chance de vir da tupia 1? Então, tupia 1 fez 40. Nesse caso, primeiro eu somo, não queira cancelar, porque não pode, porque está somando. Então, 40 sobre 130, só cancelar um zero. Então, a probabilidade de vir da tupia T1 é 4 sobre 13 avos. Que aí dá também letra C. Tá
bom? Outra também questão de probabilidade condicional. Ele me deu 5.000 peças, deu a discriminação. Ele quer uma peça da Tupi 1, porém, em teste com defeito. Né? Então, olha a característica do resultado, viu, galerinha? Olha o nosso espaço amostral, ele se reduzindo por causa da característica, tá? Bem, da questão 2, nós vamos para a questão 4 e última, viu? Por que a gente vai para a questão 4? Porque a 3 eu fiz em aula e a 5 também, tá bom? Então, bora lá para a questão 4 aí, na mesma página, agora a página 2. Bem parecido, inclusive, com o que a gente fez em sala. Há apenas 2 modos de Cláudia ir ao trabalho, de ônibus ou de moto. Então, vou fazer o mesmo estilo que a gente fez em sala, olha só. Cláudia, beleza, ela tá, acordou, vai para o trabalho, então ela pode ir de ônibus ou ela pode ir de moto, tá? A probabilidade dela ir de ônibus é de 30%. Então, se 30% é de ir de ônibus, 70% ela ir de moto. Né? Se Cláudia for de ônibus, a probabilidade de chegar atrasada é de 10%. Então, ela vai de ônibus, ela pode se atrasar. Ou não. Eu vou fazer todo o rascunho que a gente veio em sala. Então, ela atrasa 10% de 30%, automaticamente, para não atrasar de ônibus, 90%. Se ela vai de moto, ela pode se atrasar ou não. De moto é 20% para atrasar, automaticamente 80% de não atrasar. 20% de 70%, 80% também. Bem, a probabilidade de Cláudia não se atrasar para chegar ao trabalho é igual a quanto? Né? Então, para ela não se atrasar, eu tenho 90% de 30% ou 80% de 70%. Ou seja, ela não se atrasa indo de ônibus, ela não se atrasa indo de moto. Como eu fiz todo o mapa já de situação, nem compensaria pelo ela se atrasa e tira do todo. Já está pronto ali, né? Bem, 10% de 30%, ou seja, 30% de 10%, aqui eu vou simplificar, ó. 3 vezes 1 dá 3, 10 vezes 10 dá 100, ou seja, aqui dá 3%, ela atrasa indo de ônibus, automaticamente. 27% ela não atrasa indo de ônibus. Olha o meu todo, hein, galera? 20% de 70%, 20% de 70%, mesmo caminho, ó, 2 zerinhos, porque se você cancela 2 zeros, a resposta já dá em porcentagem, ó, que é 14 e 10 vezes 10, né? Então ela tem 14% de chance de se atrasar indo de moto, 70 tira 14, 60, 56, então 50%, 56% ela não se atrasa indo de moto. Então qual que é a probabilidade de Cláudia não se atrasar? Então ela não se atrasa se ela vai de ônibus, ou ela não se atrasa indo de moto. Como é um ou, né, acontece o primeiro ou o segundo caso. Então 27% mais 56. 6 com 7, 13. 3 com 5, 8. Então a probabilidade de Cláudia de não se atrasar é de 83%, que a gente chega aí na letra E. Então 83% de se atrasar, de não se atrasar, e 17% para se atrasar, indo de ônibus ou de moto. Tranquilos? Com isso, foi o módulo 37, condicional e a multiplicação, tá bom? Só falta mais uma aí da binomial, viu, galerinha? Abraços e até daqui a pouco, hein?